Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória a Deus. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Deus é o nosso guia, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza. Ele é o socorro bem presente na angústia. Que Deus, o nosso Pai, possa te abençoar nesta hora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Até aqui tem nos ajudado o nosso Senhor, até aqui tem nos ajudado Deus. Muito feliz por estar nesse momento na presença do Senhor, e é Ele que tem garantido a vitória aos nossos corações, é Ele que tem garantido a unção sobre nós, sobre a nossa casa. Seja bem-vindo, bem-vinda, em nome do Senhor Jesus. Tenho certeza que Deus tem proporcionado esse momento para que nós ouçamos a palavra dEle, entender a palavra do Senhor. É muito bom receber a palavra de Deus, porque a palavra do Senhor Jesus, ela traz vida para nós, ela traz vida para mim, ela traz vida para você, e Deus, Ele restaura as nossas vidas, restaura o nosso coração, a nossa vida. Glória a Deus, nos dando uma esperança que um dia a igreja do Senhor estará com Ele na glória. Amém? Glória a Deus. Estamos aqui para exaltar, glorificar o nome santo do Senhor Jesus. Amém? Então, que Deus, o nosso Pai, te abençoe neste momento, e que você possa ser agraciado com a palavra de Deus sobre a sua vida. Amém? Que você possa ser agraciado aí em nome de Jesus com a palavra do Senhor sobre o seu coração, sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Que você possa ter em mente algo especial nesta hora, que Jesus, Ele veio para que eu e você tivéssemos vida, e vida com abundância na presença do Senhor. Um dia estaremos com Jesus na glória. Um dia estaremos com Cristo cantando o hino da vitória em nome de Jesus. Um dia a igreja do Senhor estará nos braços do Pai, porque Ele morreu por mim e morreu por você. Amém? Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa fortalecer a tua vida em nome do Senhor nessa noite. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para fortalecer o seu coração nesta noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Glória a Deus. E eu quero fazer uma oração com você. Você que está participando comigo agora, ora comigo em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração a Deus. Você que está no seu lar, na sua casa, eu te convido também a pegar a palavra de Deus. Pega a Bíblia, segura a Bíblia agora, neste momento que estaremos orando ao Senhor, falando com Deus, nesse momento. E no final do culto desta ministração, estarei orando por você e pela tua família, em nome de Jesus. Então, oremos a Deus, oremos ao Senhor agora, e que Ele fortaleça o seu coração, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você puder, segura a tua Bíblia, porque é a boca de Deus falando com a igreja, falando conosco nesta hora. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos mais uma vez na Sua presença e diante do Teu altar, e pedimos ao
Senhor, meu Pai, em nome de Jesus. Perdão pelas nossas fraquezas, pelas nossas falhas, por pensamentos, palavras, obras e gestos, por tudo aquilo que nós fizemos que não tem agradado ao Senhor. Que a Tua bênção esteja sobre nós e sobre a nossa casa, e que a Tua palavra venha nos trazer a vida e vida com abundância, em nome de Jesus. Dá-nos entendimento e discernimento da Sua palavra nessa noite, para que nós venhamos compreender a Tua voz, compreender a Tua palavra e a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, graças a Deus, engrandecido seja o nome de Jesus, engrandecido seja o nome do Senhor nessa noite. Glória a Deus. E aqui eu quero ler uma palavra com você que está no livro de 1 Samuel, capítulo 16, na presença do Senhor. E gostaria que você lesse comigo, se possível, que você possa estar segurando essa palavra, essa Bíblia agora com muita fé, e que você possa ler comigo agora em 1 Samuel, capítulo 16. Amém? Glória a Deus. No versículo 1 está dizendo assim: olha, e disse o Senhor a Samuel: até quando terás penas de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, e eu te enviarei a Jessé, o belamita, entre os seus filhos. Me tenho provido de um rei. Aleluia. E disse, porém, Samuel: como irei eu? Ouvindo Saul, me matará. Disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu mostrarei o que hás de fazer. Ungirás a quem eu te disser. Versículo 4. Fez Samuel o que dissera ao Senhor. Quando chegou a Belém, as autoridades das cidades lhe saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Versículo 5. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Consagrai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Então ele consagrou a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. Glória a Deus. Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou: certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel: não atendes para a sua aparência, nem para a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Oh, aleluia! Maravilha, Senhor, glória a Deus. Versículo 8. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, que disse: nem a este escolheu o Senhor. Versículo 9. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel, mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor.
que está apacentando as ovelhas, e disse: Samuel, manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de cabelos, glória a Deus, de cabelos, olhos e de boa aparência. E disse o Senhor: levanta-te e unge este mesmo. E assim tomou Samuel o vaso de azeite e ungiu-no no meio dos seus irmãos, e daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Olha, glória a Deus. Livro de Samuel, de número 16, fala exatamente do momento em que Deus levanta Samuel, rejeitando o rei Saul por desobediência à palavra do Senhor, por desobediência a Deus, por oferecer sacrifícios ao Senhor sem obedecer. Deus rejeita o rei Saul e fala para Samuel ir até a família de Jessé em Belém, porque lá ele mostraria o seu ungido. E chegando na casa de Jessé, Jessé fez passar diante de Samuel os seus 7 filhos, homens de boa aparência, de formosura, glória a Deus, de estatura. E aí Deus repreende a Samuel, glória a Deus, mostrando para Samuel que Deus não olha para o homem assim como os homens se olham. Deus enxerga além da aparência, além da capacidade humana, além da força humana, e Deus contempla o interior do homem. Eu quero te dizer que Deus tem olhado não para a sua aparência, mas Deus tem olhado para o seu interior. Como está o teu coração agora na presença de Deus? E assim foi com Samuel. Deus nos deixa essa lição com Samuel e com os filhos de Jessé, mostrando que Deus ele não está interessado simplesmente por fora, pela habilidade que os homens apresentam, mas simplesmente por aquilo que Deus tem enxergado, que é o coração do homem. Posteriormente nós vamos ouvir Deus falando que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. E quando entra Davi, glória a Deus, um moço ruivo, um garoto com 17 anos de idade, jovem, adolescente, passando para a fase adulta, este garoto ele entra diante de Samuel e seus irmãos e seu pai, e na hora Deus manda Samuel se levantar e falar: é esse meu ungido, unge. E diz a palavra do Senhor que na hora que Davi recebe a unção, o Espírito do Senhor se apodera dele, e a graça do Senhor se derrama sobre a vida dele. Olha, eu quero te dizer que Deus ele tem escolhido o seu povo, Deus tem escolhido os seus homens e as suas mulheres para estar à frente da obra do Senhor, para estar na batalha, para estar diante de Deus. E eu quero te dizer nesta noite que o Espírito do Senhor, ele tem nos levantado para a sua boa obra. E eu quero contrapor aqui agora algumas situações para que o teu chamado, para a posição pela qual Deus tem te levantado, que você possa, em nome de Jesus, responder o chamado de Deus. Porque um detalhe importante é, aleluia, glória a Deus, que Deus tem nos chamado, que Deus tem chamado a sua igreja, que Deus tem chamado o teu povo, glória a Deus, e operado um grande milagre sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Que o Espírito do Senhor esteja sobre a nossa vida, glória a Deus, que a graça do Senhor esteja envolvida em nossas vidas neste momento, e que o Espírito de Deus possa, em nome do Senhor, se apoderar da nossa vida,
e possa nos usar, e possa te usar em nome de Jesus. E eu quero contrapor algumas situações, para que você entenda na resposta de Deus na sua vida, porque Deus, Ele chama o homem, Deus, Ele chama o homem, glória a Deus, e é necessário nós correspondermos com este chamado. Glória a Deus. Davi outrora estava, glória a Deus, Davi estava apacentando as ovelhas, estava cuidando do rebanho, e de repente recebe um convite do seu pai, porque Samuel falou: nós não vamos assentar à mesa enquanto o último filho não estiver à mesa, enquanto Davi não chegar, nós não vamos assentar à mesa. E eu te falo nessa noite, que o Senhor tem te esperado aí na presença dEle, que o Senhor tem te esperado diante do altar dEle. Aleluia, glória a Deus. E a posição de Deus, ela não muda. A posição de Deus não muda. Glória a Deus. Glória a Deus. A posição do Senhor, ela não muda. Eu quero que você entenda nesta noite. Glória a Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Oh, maravilha. Eu quero que você entenda nessa noite que o Espírito do Senhor, aleluia, que a presença de Deus está te aguardando. Aleluia, glória a Deus, porque há um convite de Deus para que você se sente à mesa. Há um convite do Senhor para que você se sente na presença dEle, que você esteja diante do altar do Senhor nesta noite, neste momento. Há um convite do Senhor. Aleluia, glória a Deus. E aí eu quero que você entenda o intermediário. Existe um intermediário. Glória a Deus. De repente você não está ouvindo a voz do Senhor ainda, não compreendeu a voz de Deus no seu coração ainda. Porque se a gente entender o momento de Davi naquela hora, a gente entende que o seu pai o chama, e não diretamente Samuel, e não diretamente Deus, mas teve um intermediário. Davi primeiro recebe o chamado do teu pai para participar daquele jantar, daquela ceia, daquele sacrifício, daquele momento tão importante. E ele falou: nós não vamos assentar à mesa enquanto o menor não chegar, enquanto o teu filho não chegar. Houve um intermediário. Então Davi recebe o chamado do teu pai, e quando ele entra para poder se assentar a eles à mesa, percebe Samuel, e Deus fala com Samuel: é esse, meu filho. Eu quero te dizer que Deus tem te chamado, o Senhor tem te levantado para estar na presença dEle, Deus tem te levantado para estar diante do altar dEle. Olha, e tem um intermediário. Talvez você não está entendendo a voz de Deus ainda. Talvez você não foi capaz de compreender a grandeza de Deus que está ao seu redor. Talvez você não entendeu o ambiente que Deus tem criado à sua volta para te fazer rei. Mas aí eu quero te dizer nessa noite que esse chamado, em primeira instância, é um convite que você recebe. De repente você está recebendo um convite do teu pastor, de repente você está recebendo um convite de um amigo, de repente você está recebendo um convite de um obreiro, de alguém da casa do Senhor, para participar da mesa, para se assentar na mesa. Aleluia, glória a Deus. E a mesa hoje, simbolicamente dizendo, é a igreja, é a casa do Senhor. De repente alguém está te convidando para ir à casa de Deus, para estar na presença do Senhor. De repente você recebeu um convite para ministrar a palavra, um convite para louvar a Deus, um convite para ser obreiro na casa do Senhor. Mas eu quero te dizer nesta hora que isso é um chamado de Deus para a sua vida.
Deus tem te chamado, e muitas das vezes Ele cria situações e meios para poder estar fazendo essa grande obra acontecer na nossa vida. Naquele primeiro momento, Davi ele recebe o convite do pai, uma ordenança do seu pai para estar presente, e de repente ao encontro, lá na mesa, com um homem ungido de Deus, um homem que carregava a palavra do Senhor, que era Samuel, derrama um azeite sobre ele, sobre a palavra do Senhor. Eu quero que você entenda que tem o início do chamado de Deus, tem o início do chamado do Senhor sobre a sua vida, e ele pode vir por meio de homens, de pessoas próximas, pode vir por meio do seu pastor, que ele é um profeta ali, glória a Deus, que ele é um homem ungido por Deus para estar ali diante do altar do Senhor. E quando você recebe esse chamado, essa unção sobre a sua vida é derramada, essa presença é derramada, de repente você recebeu uma profecia, de repente você recebeu um sonho, de repente você recebeu no seu coração o desejo de servir a Deus, o desejo de estar na presença do Senhor. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. É o meio que Deus ele cria para falar comigo, para falar com você, e esse meio ele é importante, eu não posso ignorá-lo, porque uma coisa é eu ter um chamado, eu tenho um chamado, a outra coisa importante a ser entendida é corresponder ao chamado, e existem várias formas para se corresponder a esse chamado, a se entregar a essa chamada de Deus, essa importância de Deus sobre a nossa vida. Olha, quando a gente analisa a vida de Davi, o seu progresso até se tornar rei, porque a ida de Samuel até lá era para ser levantado um rei. Glória a Deus. Davi com 17 anos, ele é ungido a rei. Com 30, ele assume o trono. Se passaram 13 anos de um processo que Deus deixou para a vida de Davi, glória a Deus, para que fosse acrescentado na vida de Davi habilidades para assumir o posto pelo qual Deus o chamou. Olha, os chamados de Deus sobre a nossa vida parecem ser simples, mas eu quero te dizer que existe uma complexidade de Deus, existe algo de Deus que é só desvendado pelo próprio Deus na vida de cada um de nós. É uma porção que Deus derrama sobre a minha vida e sobre a sua, que vai ser desenrolado ao longo do tempo. Mas para isso precisamos, eu e você, nós como igreja do Senhor, permanecer fiéis à palavra do Senhor, fiéis à palavra de Deus. Permaneça fiel à palavra do Senhor Jesus, permaneça fiel à palavra de Deus no seu coração, e certamente verás as mãos de Deus te abençoando. Aí quando a gente pega, por exemplo, a vida de Davi, ele recebe a unção, e depois, no outro dia, ele volta a apacentar as ovelhas. Não mudou, no estralar de dedos, no abrir e fechar de olhos, não mudou assim. No outro dia, Davi continuava sendo o menor dos seus irmãos, continuava a apacentar as ovelhas, a vestir as mesmas roupas, a ter os mesmos pensamentos. Mas havia uma diferença na vida de Davi. Ele tinha se encontrado com um homem de Deus, recebeu a unção de Deus sobre a sua vida, a promessa, e o Espírito do Senhor estava com ele. Eu quero te dizer que você recebeu o chamado de Deus, o Espírito do Senhor é com você, o Espírito do Senhor é conosco, e o fato de termos recebido um sonho,
recebido uma profecia, recebido no nosso coração desejo para servir ao Senhor. Existe um processo. Eu posso estar falando com pessoas que receberam uma promessa de Deus de ser levita, de ser um grande pregador da palavra de Deus, de ser de repente alguém, um obreiro, um diácono, um missionário, um presbítero, pessoas que vão limpar a casa de Deus, pessoas que vão se assentar para poder organizar o culto juntamente com o pastor, na área de mídia, na área de louvor, na área da palavra, na área da limpeza, na área de missões, seja lá qual for o cargo a qual Deus tem te levantado, seja lá qual for a posição pela qual Deus tem te levantado, olha, Deus tem algo profundo para realizar na sua vida, mas existe um processo a ser seguido. Você recebeu essa promessa, você recebeu essa vocação, você está vocacionado para determinada área da casa de Deus. Você é importante na obra do Senhor, mas existe um processo para que essa promessa ela se cumpra na tua vida com perfeição. Existe algo que você tem que fazer, porque há algo que Deus já fez e há algo que você precisa fazer. E aí, quando eu paro para prestar atenção nesta porção de Deus derramada sobre a minha vida, eu vou entender que muitas pessoas que recebem o seu chamado, recebem ali a profecia, recebem ali uma ministração, recebe um convite do pastor, recebe ali no seu coração o desejo de servir a Deus, e muitas das pessoas, elas não conseguem executar o chamado de Deus. Eu quero te dizer que existe em nós algo que precisamos fazer para que o chamado de Deus se cumpra em nossas vidas. Há algo profundo de Deus nas nossas vidas que Deus precisa realizar. É o passo que precisamos dar para que Ele faça algo diferente na nossa vida. E aí eu vou contextualizar para você, dizendo assim que Davi, quando ele começou o seu ministério, a sua carreira de fé, foi diante do gigante Golias. Glória a Deus. Ele chega, o seu pai Jessé, ele pede a Davi para levar alimento dos seus irmãos que estavam na guerra. E aí, quando chega lá, Davi vê o gigante Golias afrontando o povo de Israel. Ele falou: essa guerra é minha, essa luta é minha, Deus me ungiu, eu vou lutar contra esse gigante para ser mais simples, para ser mais objetivo para você. Davi vai enfrentar o gigante. E aí, quando eu paro para prestar atenção, Davi não era soldado, Davi não era um guerreiro, Davi não sabia lutar, Davi não sabia empunhar a espada. Chega diante de Saul e fala: rei Saul, eu quero lutar contra esse gigante. Saul pega a sua armadura e põe uma armadura e põe Davi. Davi falou: não dou conta, eu não sei, esse negócio é grande, é pesado, eu não estou acostumado com isso, eu vou do meu jeito. Deus tinha me dado uma experiência, eu ganhei de um urso e ganhei de um leão para livrar a ovelha. E daí foi, Davi, quando ele chega diante do gigante, ele fala: olha, gigante, você vem a mim com espada, você vem com escudo, com experiência, com força, mas eu vou em nome do Senhor. Davi, com uma pedrinha só, com uma funda, lança e Deus derruba aquele gigante. Eu quero te dizer que Davi, sem ter conhecimento de batalha, sem ter conhecimento de espada, Davi se pôs na posição de ungido de Deus. Eu quero te falar que para Deus desenrolar o mistério que Ele tem na tua vida, para que Deus possa cumprir aquilo a qual Ele tem colocado no teu coração, de ser um grande missionário, de ser um grande pregador,
pregador, de ser alguém que leva a palavra com amor, com carinho, que seja uma pessoa que ministra o louvor a Deus, que seja alguém que cuida dos atos da casa do Senhor, que seja alguém que esteja ali, pronto para a guerra, para a luta, para ministrar em nome do Senhor. Seja lá qual for o teu chamado, você precisa estar na posição para receber azeite. Você precisa estar com o seu coração aberto e falar: essa guerra é minha, essa luta é minha, essa posição é minha, porque foi Deus que me colocou. E aí, diante da batalha, começou a grande experiência do menino Davi na presença do Senhor. Olha, Deus tem para te levantar. Deus, Ele quer te levantar nesta hora. Deus, Ele vai te restaurar nesse momento. E algo profundo de Deus vai acontecer na tua vida em nome de Jesus. Só que você precisa escalar, andar, se posicionar. Davi, quando ele assumiu o reinado, sentou no trono, ele já sabia lutar, porque no meio do processo, Davi foi ganhando fama, confiança, ele foi se capacitando. Quando ele se apresenta diante de Golias, ele não sabia pegar a espada, ele não sabia lutar. Mas aí ele ganha a guerra, ele ganha contra Golias e começa a sua caminhada. E aí ele entra para o exército, e aí ele aprende a lutar, ele aprende a liderar exércitos, ele aprende a se comportar como um verdadeiro guerreiro, um soldado, um homem bravo, desbravando muitas missões, a mandado do rei Saul. E se torna um homem formado, um homem temente a Deus. Eu quero te falar para você que tem um chamado de ser um pregador, que tem vontade de falar da palavra do Senhor. Leia a Bíblia, leia a palavra do Senhor, entra numa escola de teologia, vai aprender a palavra, vai estudar a Bíblia, para que você seja um pregador da palavra de Deus. Tudo tem um início, tudo tem um começo. Para você que quer louvar ao Senhor, que quer ser um levita na casa de Deus, que quer cantar a Deus, olha, entra na aula de canto, não recuse as oportunidades, entra na aula de canto, comece a aprender. Você recebeu um chamado, você recebeu um desejo no seu coração. Existe um progresso, existe uma estrada, existe um caminho que você precisa percorrer para se aperfeiçoar. Deus vai te levar para lugares maravilhosos para que você seja usado por Ele. Oh, aleluia! Deus tem algo profundo para realizar na tua vida e no teu coração. Deus tem algo a realizar na sua vida em nome de Jesus. Existe um progresso, existem etapas para você que quer ajudar no ministério. De repente você tem vontade de mexer no som da igreja, da casa do Senhor. Olha, vai estudar, vai entender como funciona. Pede a oportunidade, fica pertinho. Para você que quer ser um porteiro na casa de Deus, cuidar das pessoas que chegam, quer limpar a casa de Deus, irmão, só depende de nós. Fomos ungidos, recebemos um chamado, mas tem um processo que precisamos passar. Tem uma caminhada que precisamos fazer. Precisamos caminhar, precisamos seguir um caminho. Tem uma estrada para seguir. Eu vejo que muitas das vezes existem pessoas frustradas em relação ao chamado que Deus tem feito na sua vida, porque simplesmente elas param. Olha,
faça a obra de Deus. Davi não sabia pegar na espada, mas ele foi enfrentar o gigante. Davi não conseguia nem vestir uma armadura, mas foi enfrentar o gigante. Para começar, comece do jeito que você está, porque Deus é que capacita. É Deus que vai criando as situações para te capacitar, para te levantar um guerreiro na obra de Deus, um guerreiro na presença do Senhor. Para você que tem um sonho de ser um missionário, que Deus tem colocado no teu coração a paixão pelas almas, pelas vidas, e tem te mostrado, você tem que dar o seu passo, entender, buscar lições da palavra, aprender e a estar na linha de frente. Se você foi chamado para estar à mesa, você precisa entender que quando acabar a refeição, vai ter um processo que você vai passar. Glória a Deus. Nenhuma árvore, glória a Deus, ou toda árvore, antes ela foi uma semente, antes ela foi uma mudinha. Antes, a gente olha para aquelas grandes árvores, a gente precisa entender que um dia ela foi pequena, que um dia ela foi semente, que um dia ela foi pequena, mas que agora ela é grande. E são processos. Na obra do Senhor, nós precisamos entender que existem processos que precisamos passar e entender para que o nosso chamado se cumpra nessa terra com perfeição, com a graça de Deus. Olha, para você que recebeu esse chamado, para se assentar à mesa, para estar diante do Rei, aleluia, glória a Deus, se esforce. E Deus, Ele vai falando com cada um de nós, o que é que você precisa fazer hoje para se tornar um cristão melhor, um crente melhor? Que habilidade hoje você precisa ter para exercer seu ministério? Que habilidade hoje você precisa ter para que você cumpra o seu chamado, para que você esteja aí à disposição do Senhor nas batalhas e nas guerras? Oh, aleluia! Irmãos, a Bíblia fala que grande é a seara e são poucos os ceifeiros. Grande é a seara, mas poucos têm sido os ceifeiros, porque muitos dormem, porque muitos estão carregando a promessa sem desenvolvê-la, porque muitos estão carregando uma palavra que é só semente, não produz o fruto, não cresce. E se você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está com essa promessa no seu coração, essa semente na tua vida, é hora de colocar para dar frutos. É hora de sepultar a semente. É hora de renunciar a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É hora de ter atitudes que correspondam ao seu chamado. Aí eu vou dar um exemplo, para você que tem o chamado de ser um pregador da palavra, que você olha as pessoas pregando, falando do amor de Cristo, e tem o seu desejo de estar ali falando, isso é um desejo de Deus no seu coração. Mas o que você pode fazer para que você esteja lá um dia? Coragem, força, vai que eu sou contigo, e muito estudo, muita dedicação, muito empenho, para que você consiga criar uma estrutura no teu coração, e no abrir da sua boca Deus vai falar. Mas você tem que entender que tem coisas que Deus Ele não vai fazer por você. Você que vai ter que estar lá. Você que vai ter que buscar se disponibilizar, e Deus vai fazer. Tem pessoas que têm o
desejo de louvar a Deus, de louvar ao Senhor, mas não ensaia um hino, não separa um tempo para treinar o hino. Tem pessoas que querem tocar instrumentos musicais, tem que entrar na aula se você não sabe, se não é autodidata, tem que fazer alguma coisa. É para você que quer ser um obreiro na casa de Deus. Eu quero ser um obreiro na casa do Senhor. Tem que ter tempo. Obreiro na casa de Deus tem que dispor de tempo, porque o obreiro na casa de Deus, aleluia, ele prepara o culto, ele prepara a igreja para receber as pessoas. E às vezes nós entendemos o chamado de Deus, entendemos aquilo que Deus tem na nossa vida, mas nós não temos atitude para estar na posição que Deus nos chamou. Para você ser um obreiro na casa de Deus, você tem que ter tempo, você tem que dispor de tempo. Aleluia, glória a Deus, porque através do tempo Deus vai fazendo a obra na nossa vida, através do tempo. Porque você tem que ter tempo para ler a Bíblia, você tem que ter tempo para estudar um instrumento musical e treinar. Você tem que ter tempo para poder entrar na aula de canto e fazer ali tudo, ensaiar, treinar. Não é tão simples. O pregador da palavra de Deus, olha, você tem que comer a Bíblia, a palavra de Deus, e depois disso tudo ler livros, depois disso tudo de repente entrar numa aula de teologia. Você tem que dispor do seu tempo. Glória a Deus. Davi foi ungido com 17 anos e assumiu o trono com 30. Tem um processo que você tem que respeitar. Tem pessoas que a gente vê a chamada missionária no coração dela, ou dele, de levar a palavra. Você vê a pessoa, ela transpira. Tem que ter tempo. E aí quando você vai conversar com as pessoas que já estão na posição, você vai ver que existe dedicação, né? As pessoas que estão na frente da obra, que pregam a palavra de Deus, irmãos, às vezes a pessoa desprende de uma semana para ministrar um sermão, uma palavra, dependendo do conhecimento que a pessoa tem, ela se desprende um bom tempo. E aí, para cantar um hino, quantas e quantas vezes a pessoa tem que ensaiar, até decorar a letra, até aprender cada puxada, cada entrada. Uma pessoa para tocar um instrumento, quanto tempo leva para que ele possa ganhar a perfeição? Um missionário, uma pessoa que quer ganhar almas para Jesus, uma pessoa que quer ir para o mundo, levar a palavra, tem que ter tempo, tem que ter disposição, conhecimento. E aí quando a gente para conversar, para entender um pouco dessas pessoas que já estão no ministério, que já estão na obra, que já tem a vida, aquelas que a gente olha para se espelhar, a gente vai ver dedicação. Tem tantas pessoas hoje carregando a semente, mas eu quero te dizer que carregar a semente por si só não é o suficiente, tem que sepultar ela, tem que se entregar para ela. E aí Deus, Ele tem uma palavra para você nessa noite. Você quer fazer a obra de Deus? Você quer se entregar na obra do Senhor? Você quer estar disposto na presença do Senhor? Tem que ter tempo. Dedique o tempo para o seu chamado. Dedique tempo na obra de Deus. De repente você pode estar falando comigo, pastor, mas eu não sei nada ainda, né? Eu não sei fazer nada, mas se disponha. Você foi ungido, você recebeu o chamado, você está carregando a semente, o desejo no seu coração. Se disponha, e aí é Deus que vai fazer a obra, é Ele que vai fazer a obra. Glória a Deus, né? É Ele que vai operar um milagre na sua vida. Tem pessoas que eu conheço que têm anos, mas muitos anos, mas o chamado ele não se concretiza, não acontece o milagre.
da semente, dos frutos, porque não há entrega. O ministério tem que ter entrega. Davi, quando ele enfrenta o gigante, ele começa uma trajetória na sua vida muito grande. Ele passou a estar mais com o rei Saul, ele entrou para o exército, ele passou a ser treinado, foi enviado em várias missões, teve que provar o seu valor muitas vezes, até chegar ao trono. E aí, nesse processo, o seu pai viu quem ele era, os seus irmãos, os seus vizinhos, os colegas, os companheiros de batalha do exército, lá do rei Saul, o próprio rei Saul, o próprio Davi, quando olhou no espelho, falou: agora eu queria um guerreiro. Então existe um processo em que as pessoas que estão ao seu redor vão entender: nossa, você foi chamado e está se dedicando. E aí você vai ganhando as posições dentro da igreja, dentro da sociedade. Você vai ganhando o seu espaço no ministério do louvor, no ministério da palavra. Você vai ganhando o seu espaço como obreiro na casa de Deus, porque você vai mostrando o seu valor. Porque você pega a semente e fala que eu estou aqui, eu estou disponível. Eu não sei nada, mas eu estou aqui para aprender. Eu não sei nada, mas eu estou aqui, eu quero fazer. Eu não sei nada, mas eu estou disponível. E aí Deus vai te dando crescimento e as oportunidades vão aparecendo na casa de Deus. Porque a seara é grande e poucos são ceifeiros. São poucos os que se dispõem ao trabalho. São poucos os que se dispõem de dentro na obra de Deus. A seara é muito grande, mas os obreiros são poucos. Mas muitos foram chamados e poucos escolhidos. Por quê? Porque não é só chamar. Chamar eu chamo todo mundo. Mas chega um momento que eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. E aí Deus, Ele chama, mas Ele escolhe aqueles que estão disponíveis, aqueles que estão dispostos, aquele que está assim: Deus, derrama sobre mim o Teu Espírito Santo. Aquele que está assim: eu vou largar tudo para trás e vou seguir a Deus. Davi mudou de vida. Ele já não era mais simplesmente o filho de Jessé. Ele se tornou guerreiro do rei Saul. Que Deus possa derramar unção sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa, e que você possa entender que o chamado de Deus é mais do que a vontade, é mais do que uma posição, mas sim cumprir as promessas de Deus nas nossas vidas, mas sim fazer, pôr a mão no arado e falar: essa guerra é minha, eu que vou enfrentar esse gigante. As pessoas podem olhar para você e dizer: olha, você não está preparado. As pessoas podem olhar para você e talvez nem entendam, e podem falar como os irmãos de Davi: Davi, vai embora para casa, aqui não é o teu lugar. Os irmãos de Davi: vai embora, Davi, aqui não é o teu lugar. E Davi bateu no peito: não, é aqui o teu lugar, Deus me ungiu. De repente você pode ouvir, falando que não é o teu lugar, que não é a tua hora, que não é o teu momento. Mas eu quero te dizer que se você se dispor, porque quem tem que entender o seu chamado é você. Eu não vou entender o teu chamado. Deus falou contigo. Eu posso te ungir, eu posso te chamar, mas entender é só Deus e você. Que Deus possa te fortalecer em nome de Jesus, e que a graça dele possa te alcançar para a glória de Deus. Que Deus possa te fortalecer em nome do Senhor. Eu quero orar com você agora, pela sua família, pelo seu lar e pelo seu chamado. Ouça a voz de Deus, ouça o chamado do Senhor. Não seja
aquelas pessoas que carregam a semente, sementes que não dão frutos, sementes que não crescem, sementes que não viram árvore. Não seja aquelas pessoas inchadas, cheias de promessas e que nada se cumpre, mas que sejam pessoas realmente cheias do Espírito Santo de Deus e com muitos frutos para a glória do Senhor Jesus. Eu quero fazer essa oração em nome do Senhor, amém? Ora comigo e peça a Deus que o chamado dele se cumpra na tua vida, em nome de Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Pai, nós colocamos as nossas vidas perante o Senhor e suplicamos o teu favor, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu oro por estas pessoas que estão comigo agora, que o Senhor possa capacitá-las, que o Senhor possa, em nome de Jesus, abençoar o lar delas, a família, abençoando o trabalho, o pão de cada dia. Pai, repreendendo tudo aquilo que não provém do Senhor, tudo aquilo que não pertence a Ti, em nome do Senhor Jesus. Pai, quantas pessoas estão carregando a semente, sem que o fruto, meu Pai, sem que o fruto aconteça. E eu peço ao Senhor nessa noite, nos abençoe, para que sejamos aqueles que dão frutos na Tua presença, que sejamos aqueles, meu Pai, escolhidos por Ti, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pai, que sejamos aqueles que foi escolhido por Ti, meu Deus. Nos ajuda a disponibilizar o nosso tempo, a nossa vida, o nosso vigor para a Tua obra. Meu Deus, abençoa nesta noite, meu Pai, que neste momento, aqui neste lugar, e aonde esta palavra será ouvida, o Senhor possa levantar missionários, que o Senhor possa levantar pregadores do Evangelho, que o Senhor possa levantar presbíteros, missionários, evangelistas, diáconos, que o Senhor possa levantar em nome de Jesus pastores, meu Deus, que o Senhor possa levantar nesta hora, nesta noite de oração na Tua presença, que o Senhor possa levantar pessoas para Te adorar, para Te louvar, para bendizer o Teu nome no louvor, instrumentistas para a Tua casa, para a Tua obra, obreiros, meu Deus, porteiros, obreiros que cuidam da Tua casa, do Teu ministério, meu Pai. Meu Deus, em nome de Jesus, que nessa noite o Senhor possa levantar pessoas, homens e mulheres, jovens e crianças, senhores e senhoras, para a Tua boa obra, meu Deus. Que o Senhor possa levantar em nome de Jesus, meu Pai, nesta noite, aqueles que têm sede de justiça, aqueles que amam a Tua palavra, aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Que o Senhor possa levantar nesta noite, neste momento de oração, meu Pai, homens e mulheres. Oh, meu Pai, te entrego nas Tuas mãos esta seara, e que o Teu Espírito Santo, em nome de Jesus, possa fazer a Tua obra em nome do Senhor. Glória a Deus. Bom, eu sou o pastor Manfrim e essa é uma palavra de fé neste domingo abençoado na Tua presença, Senhor. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Tenha uma boa semana na presença de Deus. Que Deus, o nosso Pai, possa te fortalecer e te abençoar em nome de Jesus. Um forte abraço a todos. Que
Deus.